Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um transformador potente para usar em resistência, como de ferro de solda, seladoras e coisa do tipo. Então eu vou desmontar ele aqui agora e mostrar para vocês como que eu vou fazer esse cálculo para rebobinar ele de acordo com a potência que eu quero, tá? Olha aí pessoal, olha o tamanho desse transformador aqui, é um transformador bem grande mesmo, né? Ele vai dar um transformador bem bom mesmo, a potência bem alta. Então eu vou ter que tirar, tem pessoas que falam um jeito de aproveitar apenas uma saída aqui, mas aí, né, com a potência que eu quero, eu vou ter que aumentar o fio, a bitola do fio do secundário aqui, para que ele possa ter um rendimento bem bom, uma corrente boa, meio uma amperagem bem alta, né, para que eu possa usar para vários projetos. Eu vou remover todo aqui, todo o fio, fazer um novo cálculo para eu fazer um novo bobinamento nesse transformador aqui e eu possa ter, né, a potência desejada com ele, tá? Essa plaquinha aqui depois dá pra gente reaproveitar, tirar alguma peça para algum projeto. Eu sempre guardo o circuito assim, porque sempre dá pra gente fazer novos projetos, reaproveitar alguns, reciclar alguns componentes aqui, tá? Olha aí pessoal, se quiser pregar todos, né? Porque esse transformador é um transformador que foi mergulhado na resina, né? Então, aliás, no verniz fixador, para que colasse as chapas, para ele não dar vibração. Então, eles estão tudo colados. Então, eu tinha que fazer esse processo todinho. Olha quantas chapas eu já retirei, ó. Aí tem que ir tirando de uma por uma. Mas aqui é só colocar aqui, ó. Abriu aqui, puxou. Puxou o E. Tem com o processo com o I. E vou separando. E esse mesmo projeto, esse mesmo processo, pessoal, vocês vão observando que vocês vão fazer o mesmo processo quando for para vocês montar ele novamente, né? Vocês vão botar uma chapa E e uma chapa I de um lado, depois vira e bota a chapa E e a chapa I, e assim vai indo, é o mesmo processo, né? Vocês estão vendo aqui a gente retirando, né? É o mesmo processo para colocar, para montar novamente, né? Botar um E de um lado e um I do outro, e assim vai trançando a chapa novamente, ó. Olha aí pessoal, terminei, tirar toda a chapa aí, e as chapas I aqui, ó. É só selecionar aí, tá tudo separadinho, jeito de novo. Agora eu vou remover todo esse fio aqui, né, o fio original dele, para fazer um novo cálculo, para fazer um novo bobinamento, tanto do primário como para o secundário, para que ele fique, né, na potência desejada aqui. No caso aqui, desse transformador aqui, eu vou fazer para 220 volts, onde eu moro atualmente, a tensão aqui é 220 volts, então eu vou fazer esse transformador para 220 volts, né, com saída de 12 volts, né, e uma amperagem bem boa, para que eu possa usar ele para aquecer resistência ou coisa do tipo, tá? Dá para ver até carregador de bateria com um transformador desse tamanho aqui, tá bom pessoal? Então eu vou remover todo o fio aqui do carretel e vou mostrar para vocês aqui como fazer o cálculo. Esse transformador eu vou fazer para uma finalidade específica, né? Mas se vocês quiserem aprender o passo a passo de como fabricar qualquer transformador do zero, tem uma playlist aqui que eu vou deixar fixada aqui na descrição do vídeo. Você pode assistir essa playlist e você vai aprender como fazer o cálculo para descobrir a quantidade de espiras para colocar tanto no primário quanto no secundário, e o diâmetro do fio a ser usado, pessoal, tanto no primário quanto no secundário, tá? De acordo aí com a potência desejada, tá? No caso desse aqui eu vou mostrar fazendo mais especificamente para o que eu quero, tá? Para a potência que eu quero, que é para fazer o aquecedor da peça, onde vai fazer o fazedor de luvas para canos de PVC, tá?
Então eu vou tirar todo esse fio aqui, deixar só o carretel aqui, e aí nós vamos partir para fazer o cálculo, beleza? Olha aí, pessoal, eu já removi todo o fio, né? Tá só o carretel agora, beleza? Tá aqui as chapas metálicas, já separei tudinho. Ó, botei os parafusos para ela não ficar organizadazinho. E agora nós vamos fazer o cálculo. Nós vamos medir, tirar as medidas do nosso carretel, né, do nosso transformador, para poder fazer o cálculo, tá, pessoal? Em alguns carretéis, em alguns transformadores, ele já vai vir com a numeração dele escrita aqui no próprio carretel, ó. Esse aqui, ele é de 3.9 por 5.8, ó, tá? E tá só assim, 39,58, tá? Mas tem que dividir, 3 centímetros com 9 milímetros, tá? Por 5 centímetros e 9 e 8 milímetros, tá? Mas caso o de você não já venha escrito, aí vocês vão pegar uma trena de vocês, tá, pessoal? Uma regra para vocês tirar a medida, tá? Então vamos medir aqui, ou você tira a medida pelo carretel ou pela própria chapa metal lá, ó. Por exemplo aqui, ó, vamos botar aqui, ó, 3.9, ó, 3 centímetros com 9 milímetros, tá, pessoal? Por 5 centímetros e 8 milímetros, tá? Por isso que tem que colocar, na hora de colocar no caderno aqui, vocês vão colocar 5.8, 5.8, tá? Espero que dê para você ter entendido. Então, tirar as medidas do meu aqui, né? A medida do nosso transformador você vai medir A vezes B, tá? Para nós achar o S, né? Que é a seção nuclear do nosso transformador, né? Então, eu coloquei já aqui, ó. Tá, ó. 3.9 vezes 5.8, eu acho 22.62, tá, pessoal? Esse aqui é a medida de A vezes B, tá? O tamanho do meu transformador. Através desse número aqui é que nós vamos fazer o cálculo para nós encontrar a quantidade de espiras que nós vamos enrolar no nosso carretel, tá? Do nosso transformador, tanto no primário quanto do secundário do transformador, tá? Então o que nós vamos fazer agora para poder nós tá dando prosseguimento no cálculo aqui do nosso transformador. Nós vamos pegar, pessoal, eu vou fazer esse transformador aqui com a constante, como eu sempre faço, né? Geralmente eu só faço com a constante, porque com a constante o transformador pode ficar ligado sem precisar desligar para ele resfriar. Então eu vou usar aqui uma constante, vou usar a constante 48.4, que é a que eu uso sempre nos meus cálculos, tá, pessoal? Muitas pessoas perguntam de onde é que vem, né? Como que faz o cálculo para achar essa 48.4. Não é que você tem que fazer um cálculo para encontrar ela. Essa constante ela existe, é a constante usada para cálculo de transformadores, né? Para 60 Hz, para transformadores que precisa ficar ligado constantemente, sem precisar desligar. Então vamos colocar aqui agora, ó. Eu vou pegar, pessoal, essa 48.4 e vou dividir pela minha seção aqui, ó, que deu 22.62. Aqui, pessoal, eu peguei aqui, ó, vou medir do começo aqui, eu medi o tamanho do meu transformador, né, o tamanho dele, as medidas dele, de aqui, ó, 3.9 vezes 5.8 igual, ó, 22.62, tá aqui, ó, tá? Agora eu peguei a minha constante aqui, ó, 48.4, vamos colocar aqui, 48.4 dividido pela minha seção aqui, tá, pessoal? Pela seção que é o resultado de A vezes B aqui, ó, dividido para 22.62. Aqui, pessoal, ó, eu dividi a constante aqui, eu dividi pelo 22.62, né? Nós encontramos aqui, ó, 2.13 espira por volt, tá, pessoal? Isso aqui é o resultado que dá, significa que a cada 2 espiras, cada 2 voltas enroladas no carretel aqui, é que corresponde a 1 volt, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Quando você fizer o cálculo, geralmente vai dar isso aqui, vai dar esse resultado em vários números aqui, ó.
Você não precisa anotar todos esses números, você só vai anotar os 3 primeiros dígitos, né? Ó, o 2.13, tá? Esquece esse resto aqui, para não lhe atrapalhar, não dá atrapalhação no resto do resultado, tá? No resto do cálculo. Você só vai anotar os 3 primeiros dígitos, tá? Então deu 2.13 expira por volts. Eu vou anotar aqui, ó. Como a minha alta tensão aqui, se a sua alta tensão for 110 volts, você vai multiplicar esse número por 110 volts. Se for 127 volts, você vai multiplicar por 127 volts. Como a minha tensão aqui é 220 volts, eu vou multiplicar 2.13 vezes 220 volts. É 220 volts, igual, olha só. Então eu achei a quantidade de espiras total para o meu transformador, tá, pessoal? Então no primário desse transformador vai pegar 468,6 espiras no meu transformador, tá, pessoal? Então vai pegar aqui, ó, 468 espiras no primário do meu transformador, tá? Então eu vou colocar aqui. Pronto, pessoal, tá aí, ó. Então agora eu já achei a quantidade de espira para o primário do meu transformador. Agora quero saber a quantidade de espira que vai pegar no secundário do transformador. Então nós vamos pegar o mesmo resultado aqui, pessoal. Nós fizemos todo esse cálculo que achamos dos espira para cada volts. Vamos fazer a mesma coisa aqui, o mesmo procedimento. Vamos pegar os 2.13 espiras. No meu caso aqui, eu quero que o meu transformador fique com 12 volts de saída. Então eu vou só multiplicar ele por 12 volts, tá? Como eu falei, a gente vai multiplicar pela tensão que nós queremos, tanto de entrada como de saída. Então, 12.13 vezes 12 vai pegar no secundário do meu transformador 25.56 espira. Tá bom, pessoal? Vocês vão fazer no de vocês o mesmo procedimento, mas como eu falei, você não pode anotar o mesmo resultado do meu, porque geralmente o de você vai dar diferente, porque a não ser que o transformador de vocês seja exatamente a mesma medida do meu. Aí sim, não precisa nem fazer o cálculo, é basta vocês pegar o resultado final. Mas como geralmente existe milhares de tamanhos de transformador diferente, então vocês vão pegar e fazer a medição e vão pegar o meu, apenas o exemplo do meu, do jeito que eu fiz. Por exemplo, você fez a sua medida e faz o que eu fiz aqui. A medida aí você vai achar o número do seu, tá? Vai achar o resultado do seu, mas apenas seguindo o exemplo do meu, tá bom? Porque muitas vezes o seu transformador é diferente o tamanho dele, tá? Pessoal, eu falo assim porque tem muitas pessoas aqui que não tem noção e nem não sabe como funciona aqui e nem presta atenção no vídeo e vem reclamar que fez do meu jeito, colocou a mesma quantidade de espiras e não coube, né, a quantidade de espiras que eu falei no transformador dela, sendo que o transformador dela é menor, né, e não coube. E é por isso que eu falei, é por isso que a pessoa tem que fazer o cálculo para saber a quantidade de espira que o transformador vai pegar, porque é dependendo do tamanho do transformador. No caso eu fiz o cálculo desse aqui, né, esse é um tamanho, é o cálculo correto para esse tamanho, mas se o transformador for menor, vai pegar outra quantidade de espira diferente, né? E se o transformador for maior, a quantidade de espira é diferente. Por isso, vocês vão pegar apenas o exemplo desse aqui, tá? Eu não vou fazer o cálculo aqui, pessoal, para saber o diâmetro do fio a ser usado aqui, tá? Eu vou deixar aqui no card, passando o card aqui, vocês clicam no card para você assistir o vídeo, mostrando o passo a passo de como saber qual o diâmetro do fio certo usar em cada transformador, tá? O diâmetro do fio para usar no primário, né? E o diâmetro do fio certo para usar no secundário do seu transformador, de acordo com o tamanho dele e a potência que você queira, tá? No caso do meu aqui, eu vou usar o fio, no primário eu vou usar o fio 27 AWG, tá? E no secundário eu vou usar o fio 11 AWG, tá bom? Como vocês podem ver, pessoal, eu vou fazer aqui sem a bobinadeira, né? Essa é a ideia mesmo, para que vocês... Né, muitas pessoas dizem, não vou fazer porque eu não tenho uma bobinadeira profissional ou coisa do tipo.
né? Para você ver que até manual mesmo dá para você fazer o seu transformador, basta você querer, tá? Então vou fazer o seguinte aqui, ó, no meu transformador vai pegar 468 espiras, então eu vou colocar aqui, para eu não ter o risco de errar, porque é muito cansativo isso, eu vou pegar aqui, ó, tá aqui o carretel fio, tá o fio, eu coloco aqui o início, deixo um pedaço da ponta do fio para fora, né? Eu deixo a ponta do fio para fora para depois emendar o fio mais grosso aqui, que é o fio que vai ligar na tensão, na rede, né? Então eu pego e vou iniciar aqui, eu vou iniciar o enrolamento no transformador, enrolando ele aqui. Para não ficar muito cansativo e não ter o risco de eu perder a contagem, né? Eu vou fazer assim, eu enrolo 100 espiras, né? Eu enrolo 100 vezes aqui, 100 voltas. Aí eu, quando terminar as 100 voltas, eu colo uma fitazinha aqui, essa fita de papelão, e escrevo os 100, né? Para dar uma pausazinha, um descanso. Depois eu inicio mais 100 até completar as 468 espiras aqui, ó. Aí pronto, eu termino de fazer o primário do transformador e depois faço o mesmo procedimento com o secundário do transformador até terminar de fabricar ele, tá bom, pessoal? Eu não vou mostrar, como eu já falei, que demora muito, né? Mas eu vou enrolar aqui ele aqui, primeiro primário. Aí eu mostro para vocês como que ficou, beleza? Olha aí, pessoal, ó, só para dar exemplo para vocês aqui, como eu falei, ó, enrolemos 100 voltas, né? 100 espira, né? Coloquei um papelzinho, agora eu vou dar mais 100, aí boto o papelzinho, dá mais 100 até completar a quantidade de espira necessária, tá bom? O bom de você fazer assim, pessoal, manual, enrolando com a mão, que você pode ir organizando o fio bem certinho, ó. Pode ver que a camada ficou bem uniforme, bem certinho, ó. E quando você faz na bobinadeira ou faz muito apressado, vai enrolando com a mão muito apressado, as espiras vai montuando em cima da outra, então ele pega mais espaço. Vai pegar mais espaço, então fica muito mais ruim para pegar o espaço do secundário depois, dependendo do que você vai fazer, né? Então vai pegar mais poucas espiras e assim consequentemente vai dar menos potência, né? Então, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, vai ficar bem uniforme. Quando dá, você vê que aqui ele deu só uma camada de 100, eu botei 100 espiras, não chegou nem até no final do carretel ainda, tá? Então quer dizer que vai pegar, para pegar as 468 espiras, vai pegar aqui, essas 468 espiras, vai pegar 4 camadas de espiras aqui, ó, 4 camadas só, né? Tem essa aqui, aí mais um, então como esse fio é bem fino, né, então ele vai pegar bem pouco espaço, o primário desse transformador aqui. Então ele vai sobrar bastante espaço ainda para eu colocar o secundário, né, já que o fio do secundário é um fio mais grosso, né, que eu vou colocar aqui para ele dar uma boa potência. Se for um transformador mais pequeno, pessoal, o transformador quanto mais pequeno, mais espiras pega, né? Então, por exemplo, tem transformador que pega 1000, 2000, 3000 espiras. Aí para enrolar 3000 espiras de fio na mão assim é meio complicado. Mas quando você vai fazer um transformador grande como esse meu aqui, ou maior, né? Quanto maior o transformador, menos espiras vai pegar, né? Então é melhor, fica mais fácil você fazer. Até 500 espiras, até 500 espiras no transformador, você consegue bobinar tranquilo na mão. Agora passou disso já é muito cansativo, né? Só dá para fazer também, caso vocês queiram. Você faz um pouco, né? Um dia, depois vai marcando, né, a quantidade de espiras que você já colocou. Aí guarda ali, depois vocês voltam a bobinar até terminar de bobinar ele. Não é obrigado a bobinar todo de uma vez, né? Não é obrigado vocês colocar toda a quantidade de espiras toda de uma vez, senão é muito cansativo e corre o risco de vocês perder a contagem, né? Então fica aí a dica, beleza? Olha aí, pessoal, terminei de bobinar aqui, né, o primário. Foram 468 espiras, ó. Olha como ficou bem certinho, pessoal. A vantagem de bobinar na mão é esse, né? Que, ó, não for nenhuma espira assim, tipo, montada uma na outra. Ó. Ficou tudo certinho, uma do lado da outra, ó. E bem retinho. Então ficou bem bacana mesmo esse bobinamento aqui, certinho. Agora eu vou pegar o fio aqui, ó, para enrolar nas duas pontas. Lembrando, pessoal, quem já tem experiência sabe, mas às vezes a pessoa que não tem noção, que nunca fez isso e for fazer, às vezes é pensar que esse fio aqui vai enrolar do jeito que tá aqui, enrolar na ponta do fio. Não é, vocês têm que, esse fio ele é esmaltado, tá, pessoal? Ele tem um esmalte aqui, que é a capa protetora dele, tá? Para o isolamento dele. Então quando você vai ligar ele em outro fio, você precisa raspar, né, esse fio aqui, ó. Raspa, ele pega um estilete, uma coisa que tenha tem um fio, tá? Aí vocês pegam e raspam aqui, ó. Vai raspando o esmalte todinho, né? Pra decapar o esmalte, para ele sair isolante. Aí é que vocês vão enrolar, né? Fazer ligação em outro fio, né? Ou soldar como vocês queiram.
Aí o que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar o fio, né, enrolar numa ponta, né, que é o começo onde eu enrolei, e o final, né, onde completou as 468 espiras, né. Aí eu cortei as duas pontas daqui, vou ligar um fio em cada ponta, tá, isolar, botar para dentro, para mim fazer o secundário por cima do fio agora, tá. Essa aqui é a entrada da tensão para tensão 220 volts. Agora eu vou fazer a saída aqui de 12 volts ou mais, eu tô pensando, porque eu falei que ia usar o fio 11 AWG, mas eu fui reparar, eu não tô tendo mais o fio 11, pessoal. Então eu vou usar aqui, esse fio é o fio número 15, né? Ó, o fio 15 AWG, ó. É o fio 15 bitola 15 AWG. Então eu vou ter que colocar duas voltas dele, tá? Eu vou enrolar ele com duas espiras ao mesmo tempo. Aí no final eu juntar duas espiras, né, para poder dar o diâmetro aí mais grosso, para ele poder dar uma amperagem boa, né? Ele vai caber aqui. Se fosse o fio 11, né, era melhor, né, que já tem uma espessura bem boa e sobrou bastante espaço aqui no carretel. Mas como eu não tenho, eu vou colocar duas desse aqui paralelo, né? Duas pernas de fio paralelo uma na outra e fazer o bobinamento da quantidade de espira necessária para 12 volts ou mais, de acordo com a potência que eu adquiri nele aqui. Então, como eu falei, não dá para eu mostrar aqui tudo certinho. Eu vou enrolar aqui, tô só com a mão. Vou fazer a ligação, né, isolar, botar para dentro e fazer o bobinamento por cima aqui. Aí eu mostro para vocês, beleza? Como que ficou. Olha aí, pessoal, ó, eu emendei as duas pontas, né, dos dois fios, ó. Coloquei um espaguete termorretrátil para isolar aqui as pontas. Agora eu vou só bobinar o secundário por cima aqui, ó. Eu já terminei de bobinar, tá? O transformador completo. Bobinei o primeiro, né? O primário. E agora já bobinei o secundário, tá? Como mostrei, falei para vocês, não mostrei bobinando porque foi totalmente manual, né? Tinha que bobinar manual. Eu estiquei o fio do carretel. Tive que juntar duas voltas, como eu falei que para o que eu queria usar o fio 11 AWG, que é mais grosso, mas como eu não tinha, aí eu usei o fio 15, aí eu coloquei duas voltas dele em paralelo, ó. Eu juntei as duas voltas, aí comecei a bobinar e bobinei a quantidade de espiras para o que eu queria, e tá aí, ó, ficou juntinho. Aí no final da conta, ó, eu comecei com duas pernas, né, enrolei, tá aqui as outras duas, aí depois, como vocês podem ver, ó, tá raspado, ó, que aqui tá mais vermelho, é a capa protetora dele, do fio, tá? E aí quando termina, para poder fazer isso, tem que raspar com o estilete, para ficar o cobre aqui, ó, à vista. Aí eu enrolei as duas pontas e tá aí, ó. Então é como se fosse um fio só. Eu botei duas pernas para poder dar mais potência, para dar um diâmetro maior, né? E ficou assim. Mas se você tiver um fio mais grosso, e também não é que você vai fazer o seu carretel, pessoal, que você tem que usar o mesmo fio que eu usei, tá bom? Dependendo do carretel de vocês, do transformador de vocês e a potência, né, que vocês queiram fazer, vocês têm que fazer o cálculo para saber qual fio usar. E para fazer isso, para descobrir qual fio usar, né, no seu transformador, né, você pode reparar pelo card aí, ó, aparecendo o vídeo mostrando o passo a passo de como descobrir o diâmetro do fio a ser usado, tanto no primário quanto no secundário do seu transformador, tá bom, pessoal? Então aqui o meu já tá no jeito, tanto o primário quanto o secundário. Agora eu vou montar as chapas metálicas nele, ó, e aí eu vou mostrar ele funcionando para vocês, tá bom? Então para iniciar a montagem dele aqui é simples. Pegou uma chapa metálica dessa aqui, colocou aqui, outra chapa de metal desse lado aqui, bota por cima, colocou aqui. Quando você colocou a primeira, colocou a segunda desse lado, aí você pega uma chapinha I e coloca na frente dele. Depois você vai, né, só fazendo esse processo. Você colocou uma chapa E, né, desse lado, uma chapa I desse lado, ó. Coloca aqui por cima, colocou a chapa I aqui. Aí agora desse lado coloca a chapa E, e desse lado, na ponta dela, coloca a chapa I. Sempre que vocês colocar um I, coloca um E por cima. Aí vai pro outro lado, coloca um I, coloca um E por cima. Vai pro outro lado, coloca um I e coloca um E por cima, até terminar de preencher, tá bom? Já volto para vocês com ele já preenchido. Então, pessoal, ó, acabei de colocar todas as chapas metálicas, ó.
Aí aqui, pessoal, ainda tem 4 metálicos, 4 chapas, ó, 4 chapinhas metálicas aí para colocar aqui. E aí muitas vezes quando chega aqui, ó, se você estiver reutilizando um transformador, você tem que colocar tudo, tá, pessoal? A gente começa a colocar elas e como elas estão soltas novamente, ela tipo expande. Aí aqui, ó, não vai dar como não vai entrar mais. Aí você pensa que já tá bom e deixa a chapa aí sobrando. E aí vai ficar um pouco de folga, que quando você apertar os parafusos aqui, colocar os parafusos que apertar, ele vai ceder um pouco, aí o carretel vai ficar solto. Vai ficar meio que solto. E se a chapa aí ficar solta aqui, ele vai dar vibração e isso não é bom para o transformador, tá, pessoal? Ele vai aquecer muito devido às vibrações que vai dar entre as lâminas, né, da chapa E e I aqui, tá? Então, por isso é importante vocês colocar todos. Eu gosto de fazer o seguinte, pessoal. Pego uma serrinha daquelas, ó, de cegueta, aquela serrinha de serrar vários metais ou coisa do tipo, né? Cortei um pedaço, amolei um pouco o gumuzinho dele aqui, ó, para ficar com uma coisa bem fininha, o gumuzinho fininho, né? Ou dessa forma aqui, ó, ficar meio lindo. Aí você coloca aqui, ó, colocar um I aqui na frente aqui, aí você vai calçar ele aqui, ó, calça ó, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Agora entrou, ó. Você vê que ele entrou, ele suspende um pouco o carretel. Aí você vai pegar uma lâmina do lado que é a V dele, vai pegar a lâmina e colocar por baixo aqui, ó. Aí você vai encaixar essa lâmina aqui, ó. Tá vendo que entrou um pouco aqui? Ó. Quando ela entrar um pouco aqui, ó, ela entrou entre as lâminas aqui e entre o carretel, os cantos não pegou, ele já entrou um pouco aqui, ó. Aí você vai pegar alguma coisa e bater aqui, ó, para ela entrar. Entrou mais ou menos até no meio, você retira, ó, tira o calço, pronto. Agora você pode bater até o final, até a chapa entrar, ó. Beleza? Colocou esse lado, repete o mesmo processo do outro lado aqui. Você repete até terminar. Falta 2 ainda, eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês como que vocês fazem, né? Para que aí vocês colocar tudinho, ela vai ficar bem prensada. Então o transformador não vai dar vibração, porque elas estão bem apertadas, bem unidas mesmo. A chapa metálica não vai dar fuga de corrente. Aí vai ficar bem perfeito o seu transformador. Então eu vou terminar de botar as outras 2 últimas aqui. Aí eu vou ligar ele para mostrar para vocês ele funcionando, tá bom, pessoal? Olha aí, pessoal, já terminei de colocar todas as chapas, já parafusei, tá? É importante essa chapa aqui é boa, que você pode colocar, né, os 4 parafusos, pode colocar porca aqui, ó, e apertar bom, apertar bem, e as chapas vão ficar bem unidas, né? Então, estão bem prensadas mesmo, então não tem perigo de dar vibração, tá, pessoal? Então tá no jeito aí o transformador, pessoal. Deixa eu ligar ele aqui para mostrar a vocês que funciona. Vou colocar aqui esse cabo aqui, só para eu fazer um teste aqui primeiro. Olha aí, pessoal. Deixa eu triscar aqui um outro aqui. Ficou potente, viu, pessoal? Então, pessoal, tá no jeito aqui, ó, como eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, deixa eu colocar uma resistência aqui, ó, um pedaço de resistência de chuveiro. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Abrir mais aqui. Uou! Olha aí, pessoal, bem potente mesmo. Aqui é um pedaço pequeno, né? Uma potência ele tá muito, o ideal é que seja uma resistência maior, ou você pode usar o dimmer, né, desses que eu ensino a fazer aqui no canal, para controlar essa potência de saída aqui, tá, pessoal? O bom, né, do transformador feito assim, é que não tem perigo de você levar choque aqui na saída, tá, pessoal? Tô pegando aqui, ó, aqui esquentou bastante, por isso que eu tô pegando devagar, mas não tem perigo de pegar o choque, não tem, porque a saída aqui só é 12 volts, tá bom? Ele ficou bastante espaço ainda, ó, pessoal, pode ver que tem bastante espaço. Então se vocês quiserem fazer com voltagem maior, pode fazer, que ele vai caber ainda muitas espiras para colocar, caso fosse colocar uma voltagem maior, pode fazer com 12, 24 volts, 30 volts, né, depende da quantidade de volts que vocês queiram. Esse aqui pode retificar para fazer um carregador de bateria também, né, vocês que sabem aí, tá, pessoal? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo,
Fui.